Passamos esses dias falando, queridos, a respeito de honra. Na verdade, lançando sementes. Porque o nosso papel é semear. Semear, semear. Eu disse no primeiro dia que quando Deus, que a oferta tem um grande poder. Quando a gente fala de oferta, as pessoas só pensam em dinheiro. Porque nós somos muito capitalistas. Mas a oferta vai muito além de dinheiro. E quando o mundo entrou em caos, que o cão conseguiu fazer com que o mundo entrasse em caos, para resolver o caos do mundo, Deus resolveu o caos do mundo com uma oferta. Se ele conseguiu trazer desequilíbrio a tudo que eu criei, e eu quero resgatar esse mundo, e para o resgate de sonhos, para o resgate de geografia, nada melhor do que uma oferta. E o Senhor olhou nos céus, não era ouro, não era prata, não era diamante que poderia resgatar, e ele dá uma oferta, e ele oferta o seu filho. E o seu filho traz tudo de novo a uma geografia abençoada. Então, quando você sentir que a sua geografia está perturbada, dê uma oferta. Você pode dizer, pastor, e quando tiver sem dinheiro, dê uma oferta. Faça uma visita, lave uns pratos, vá na casa de uma mulher que está lá precisando, dê uma faxina de graça. Dê uma oferta. Porque a oferta tem o poder de reorganizar a sua geografia. Então, nós tivemos dando esses 2 dias oferta e lançando sementes. Então, eu quero falar essa noite sobre o que Jesus ensinou em uma história, mostrando 3 terrenos de desonra e um terreno de honra. Ele fala sobre sementes e 3 terrenos de desonra e um terreno de honra. E eu quero poder conversar com vocês a respeito desse texto que está em Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Vocês perceberam que eu só prego em texto conhecido? É porque é assim mesmo, né? Coisa só conhecida. Eu não tento arrepiar ninguém, né? Eu não faço parte de um espetáculo, eu trago uma palavra. Eu não aprendi ainda e nem quero ser Silvio Santos Gospel, né? Eu não quero ser animador de auditório. Eu quero ser alguém para contribuir no crescimento do reino. Então, é só isso aqui, com muita simplicidade, mas com a autoridade que vem do alto. Olha o que é que diz o texto. Eu disse na aula lá em Luiz Eduardo e continuo dizendo: pode haver no planeta Terra alguém apaixonado por Jesus igual a mim. Pode haver, mas não. Ninguém é mais apaixonado por Jesus do que eu. E eu não sou atraído pela sua divindade. Na sua divindade eu já me rendi. Porque ele é Deus, eu vou para onde? Entrei na crise de Davi. Se eu subo, ele está. Se eu desço, ele está. Ele me cercou em volta. Então, como Deus, a Jesus, eu sou rendido. Eu sou apaixonado pela sua humanidade. Porque, como eu disse na aula lá, nós não nos totemizamos, nós não nos tornamos Deus quando nós não nos santificamos quando nós nos tornamos deuses, quando nós queremos ser tótems, quando nós queremos ser pessoas importantes. Nós nos santificamos quando nós nos humanizamos. Quando nós nos humanizamos, que a gente começa a sentir a dor do outro, que a gente começa a ver que nós somos carne, que a gente não vale nada. Foi aí que eu falei lá na aula, né, que Deus, ele gosta de brincar de se esconder. Se você não sabe disso, você aprendeu hoje, ele gosta. Quando você se esconde, ele aparece. E aí ele faz o que ele quer. Mas quando você aparece, ele se esconde. Então vá só. Que aí só vá só. Então a gente aprende com Jesus nessa humanidade. Jesus era gente muito boa. Jesus não é esse camarada que os romanos pintam. Sisudo, magrelo, de fralda, desidratado, pregado numa cruz. Jesus era gente boa. E eu tenho dois acontecimentos que provam isso. Primeiro, que ele foi convidado para uma festa de casamento. E foi lá que ele decidiu se desnudar como Deus. Poderia ter escolhido uma sinagoga. Poderia ter escolhido as praças. Poderia ter escolhido um lugar de evidência. Ele escolheu em uma festa de casamento. Porque ali ninguém estava pensando em religião. E se tinha uma coisa que Jesus detestava, era a religião. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Falei no primeiro dia, né? Dei uma aula de história aqui no primeiro dia sobre religião. E hoje, a gente vê que Jesus é um cabra bom.
A segunda, sabe qual é? É as crianças quererem ficar com ele. A Bíblia diz que as crianças queriam ficar em cima dele. E eu quero dizer para você, se existe um termômetro, se você é gente boa ou não, é criança. Se criança não gosta de você, tem medo de você, olha para você e chora, você é um mala. Porque criança não é falso. Criança não lhe abraça na hora da comunhão, quando chega em casa diz assim, pense num caba que eu não dou valor é aquele fulano. Não, ele não gosta de você porque você tem a cara feia e ele nem encosta. E a Bíblia diz que as crianças queriam ficar perto de Jesus. Criança não quer ficar perto de quem é sisudo. Jesus era alegre. As crianças viam e não tinha outro lugar, queria ficar no colo dele. Aí os religiosos que não, sai de perto dele, ele é uma celebridade, sai de perto dele. Ele dizia, deixe vir as minhas criancinhas, porque vocês, eu sei quem vocês é. Agora delas é o reino dos céus. E para entrar lá vocês vão ter que se tornar que nem elas. E Jesus tinha uma pregação simples. Você não vê Jesus com essas mensagens que vai arrepiar, né? Jesus nunca começou uma mensagem, pega o lenço aí que você vai chorar. Ele nunca deu uma autossugestão a ninguém, você agora vai chorar. Não. Porque choro não muda ninguém. Porque se choro mudasse, o melhor lugar é a igreja. Porque pensa num povo que chora é crente. Choro é uma linguagem espiritual, e eu não tenho dúvida disso. Choro é uma linguagem espiritual, mas ele não muda. Por isso que Paulo disse, se quer renovar alguma coisa, renove a sua mente. Vamos ver o que é que ele falou? Diga para quem está ao seu lado, hoje o caldo é grosso. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que um semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante. E logo nascendo, porque não tinha terra funda, mas veio o sol, queimou, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos secaram e sufocaram-na. E outras caíram em boa terra, diga boa terra. E deu fruto a 100, outros a 60 e outros a 30. Quem tem ouvido, ouça. Amém? Meus amados, o que nós acabamos de ler é uma parábola. O que é uma parábola? É um mecanismo didático. É uma forma alegórica de falar uma coisa querendo falar outra. É trazer um ensinamento através de uma alegoria. Jesus gostava muito disso. Jesus parecia mais um contador de histórias do que um pregador. Quem não lembra dele na casa do fariseu Simão? Convidaram Jesus para um momento teológico, um concílio teológico, um culto cheio de padrões, de regras. E a Bíblia diz que Jesus foi para lá e ficou calado o tempo todo. Sabe por quê? Porque culto que Jesus não é a centralidade, ele fica calado. Todo mundo fala, todo mundo prega, tem a oportunidade, o povo dança, pula, e Jesus calado, porque ele não é a centralidade. Culto, a centralidade tem que ser Jesus. Chega, irmão, de tanta coisa que a gente quer fazer, enfeitar, tudo isso é bonito, mas nós temos que entender uma coisa, Jesus é o centro de tudo. Na casa de Simão ele não era o centro, ele estava calado. Imagine Simão puxando assunto e Jesus calado. O povo puxando assunto e Jesus calado. Calado, não dizia nada. Aí de repente ele toma uma doidinha. Eita, como eu louvo a Deus pelas doidinhas da igreja. Na minha igreja tem umas 4 doidinhas. De vez em quando elas saem correndo no meio do culto, se joga no chão, beija meus pés, lava meu pé, passa óleo em mim tudo. E eu, glória a Deus, Senhor, pelas doidinhas. As doidinhas são uma bênção. A doidinha entra, se lança nos pés de Jesus, começa a chorar, a beijar os pés de Jesus, começa a untar Jesus com óleo. Aí o religioso, Simão, ficou com raiva, porque o culto saiu da ordem do boletim. Ele tinha feito um boletim do culto. Aquela mulher não era nem convidada do culto, como é que ela desmancha? Aí ele questiona a santidade de Jesus. Esse homem não é profeta, não pode ser profeta. Entra uma maluca dessa e aí começa a trazer desordem no culto. O culto tem que ser com decência e ordem. A mulher faz uma desordem dessa. Aí Jesus fala, porque aquela mulher trouxe a centralidade para ele.
Aí Jesus disse assim: Simão, eu quero lhe contar uma história. Tinha um homem que ele tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 50, outro devia 500. Aí ele perdoou, tanto que devia 50 como que devia 500. Você acha que quem vai amar mais a ele? Aí Simão, inteligente, religioso, ele conhece os princípios da religião. Ele diz: claro, 500. A quem mais foi perdoado. Mas Jesus: por isso que ela está me adorando, por isso que ela está desse jeito. Preste atenção. Todas as vezes que há uma pregação, todas as vezes que há uma ministração, a Bíblia não está falando, o pregador não está falando de Pedro, de Tiago, de João, ainda que o cite. Está falando de você. Porque toda pregação é uma parábola. E aquilo que aconteceu na Bíblia, o Senhor deixou registrado para que eu e você nos colocássemos dentro daquela história e que trouxesse lições para nós. Porque todas as vezes que o Senhor nos ensina alguma coisa, é porque ou nos conta alguma coisa, é porque Ele vai nos fazer uma pergunta. Dessa pergunta, Ele quer uma resposta. E a resposta vai ser uma sentença para a minha vida. Eu vou ser sentenciado pelaquilo que eu vou falar. Simão era inteligente, religioso, sabia de muitas coisas, mas ele não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus estava falando que quem devia, o credor, era o próprio Deus. Quem devia 50 era ele, que mesmo sendo religioso, que mesmo tendo títulos na religião que ele servia, também devia. E quem devia 500 era pecadora. Por isso que ela estava totalmente apaixonada por ele. Jesus ama falar por parábolas. E essa que nós lemos foi mais uma. Um dia, estava muita gente para ouvi-lo. A igreja estava lotada. A igreja dele era na beira da praia. A igreja dele não tinha piso de mármore, não tinha ar-condicionado, também nem precisava, com tanto vento. Estava lá a igreja cheia, os discípulos deviam estar alegres, os 12, eita, hoje ele vai arrebentar. A igreja cheia, os 12 torciam por ele, irmãos. Quando você lê nessa ótica, você vê os 12 torcendo para que Jesus fosse evidência. Hoje ele vai arrebentar. Aí Jesus vai começar, hein? Aí ele começa a pregação dizendo assim: um semeador saiu a semear. Putz, ai. Começa a contar uma sementinha que caiu no chão. Aí termina. Aí o povo olhou: ele não estudou hoje não. A mensagem foi fraca. A pregação hoje foi fraca. Ele não estudou direitinho não. O povo pega e vai saindo. Vai embora. Rapaz, sai de longe. Pega uma caravana para vir ver o homem pregar. O homem de um semeador saiu a semear. Aí vai embora. Aí a Bíblia diz que os 12 chegam até ele. Aí Pedro disse: mas meu Senhor, por que o Senhor pega por parábola? Vai direto ao assunto, rapaz. A igreja estava cheia, o Senhor perdeu a oportunidade. Negócio de semeador saiu a semear. Ninguém entendeu nada. Aí Jesus: meu filho, é assim mesmo. Na igreja sempre vai ter dois grupos que não entendem nada. Os que não sabem quem morreu, vai lá, é só para chorar. E os que querem aprender, e os que querem revelação, e os que querem mergulhar em águas profundas. Tem pessoas que gostam apenas de lavar os pés, mas existe um grupo que quer mergulhar, porque quando você mergulha, você não ouve esse mundo aqui fora. Quando você mergulha, você não é atrapalhado pelas axiologias dessa terra. Você está mergulhado no Espírito. Pode ficar até chamando. Sabe quem fica ouvindo o que é que o outro diz? Que fica se entristecendo porque falaram mal dentro da igreja? É quem não mergulha. Quem não mergulha fica ouvindo, está só com a água nos pés. Aí fica dizendo, achando que a pessoa está achando que... Mas quando eu estou mergulhado no Espírito, pode ficar gritando meu nome, pode estar me xingando, pode dizer que eu não presto. Eu estou mergulhado e eu não tenho tempo de ouvir quem está fora da água. Eu decidi mergulhar no Espírito, em águas profundas. Essa igreja é uma igreja que decidiu mergulhar em águas profundas. Deixa o povo falar. Quem está em água profunda não ouve. Está lá embaixo. Mas eu vou falar para vocês. Para vocês eu vou revelar. O que foi que eu quis dizer com aquela parábola? O que eu quis ensinar? Ele começa dizendo, ó, Jesus diz assim, ó: o semeador saiu
a semear. Ele não está dizendo aqui que o pescador saiu a semear, que o lenhador saiu a semear, que o padeiro saiu a semear. Porque padeiro, lenhador, pescador não sabe semear. Quem sabe semear é o semeador. Ele está explicando: existe um semeador, e é o nosso Pai, é o nosso Deus, e nas suas mãos está cheias de sementes. As sementes estão na mão dele, e ele está procurando campos de honra. Ele está procurando um lugar para semear. Ele tem a semente está na mão dele. E eu só quero te lembrar uma coisa: ele está nesse lugar. Se ele achar uma terra fértil, ele vai plantar semente. Se ele achar um coração aberto, ele vai plantar semente. Se você estiver disposto a ser um terreno de honra, ele vai derramar semente. Porque o semeador saiu a semear. Jesus disse que esse semeador tinha semente na mão. O que é uma semente? Eu quero que você aprenda hoje e nunca mais esqueça. Você não vai mais pelo que o agricultor fala. Agricultor, você não vai mais escutar ele sobre semente. Você vai escutar o que o semeador fala. O grande semeador. A semente, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Diga comigo: a semente tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Quando eu tenho um grão de milho na minha mão, a semente, lançada em uma terra boa, ela vai trazer uma espiga de milho. Tem na minha mão uma espiga de milho, eu não estou vendo a espiga, não tenho condições de comer ela, mas se essa semente for produzida em uma terra boa, vai trazer à existência uma espiga de milho. A semente tem esse poder. A semente é a palavra de Deus, é o poder de Deus que gera em nós. Então, peraí, pastor, se a semente tem o poder de trazer à existência o que não existe, agora eu entendi por que o diabo tentou Eva e não Adão. Porque preste atenção, Adão é a semente. Adão é a semente e tem a semente. Por isso que no processo biológico, o que o homem entra como matéria-prima chama-se sêmen. Sêmen é semente, é a mesma palavra. Ele é a semente e tem a semente. A mulher não. A mulher é geradora. A mulher traz à existência o que não existe. Porque se você pega o sêmen e joga no chão, já era, não tem nada. Mas se acha um campo fértil da mulher, a semente que não é nada vai trazer à existência algo que não existe. Então preste atenção. O diabo tinha uma semente. A semente dele chamava-se mal. Ele precisava de um útero gerador. Ele podia trazer à existência o que não estava existindo no jardim. E ele coloca a semente na mulher. E ela gera. E é por isso que quando Deus aparece no cenário, dá um veredito. E eles nascerá da semente da mulher. Mas mulher não tem semente. Ele estava explicando que o que ia nascer não ia ter intervenção humana. Porque eu quero dizer para vocês, mulheres, há um veredito sobre a vida de vocês. Vocês são levantadas como pessoas para gerar. É por isso que a Bíblia diz que no lar, quem edifica, a palavra edificar está em gerar. O lar é a mulher. Você quer ver uma coisa? O poder da mulher é tão grande que ela tem poder de dizer quem é homem e quem não é. Se ela disser fulano não é homem, já era, meu amigo. Já era. Você pode ser macho daquele que bebe sangue de cobra, mas ela disse, já era. Vocês são chamadas para gerar. E o que Deus quer que você gere é libertação. Porque como Deus disse, você usou uma mulher para trazer o mal, eu vou usar essa mulher para trazer a solução, para trazer a libertação, para trazer restauração, para trazer salvação. Eu vou usar uma geração de mulheres curadas, restauradas, para trazer à existência aquilo que não existe. Nós estamos nessa geração, a geração de produzir uma semente de restauração.
Estou em alta com as mulheres, estou ou não estou? Esse é o poder da semente. Trazer à existência o que não existe. É por isso que o diabo tenta semear isso. Tenta semear na humanidade a semente da desonra. Mas ele não pode produzir a desonra. Ele quer que você seja o útero para isso. Ele quer que você seja o campo. Ele quer que você seja a terra, para que a desonra seja gerada. Mas vamos caminhando no texto. Porque o texto diz que o semeador tinha semente nas mãos. E que algumas sementes dessas se perdem. Nós estamos aqui há 3 dias lançando sementes. Eu sei que muitas irão se perder. Eu sei que para uns não fez diferença nenhuma. Mas para outros essa semente vai gerar e vai produzir. Primeira semente, primeiro campo, primeira terra que a semente cai. O Senhor disse que essa semente cai em uma terra de caminho, uma terra batida, uma terra onde cai a semente e ela não consegue entrar. O que Jesus está dizendo é espiritual. Ele está dizendo que o Espírito Santo é especialista em semear, mas existem sementes que se perdem. Por que se perdem? Porque a sua primeira instância, na sua primeira investida, a terra, ela não consegue absorver, ela é dura. Então a primeira perda da semente são aquelas pessoas que não têm tempo para Deus. Eles têm um coração duro. Eles acham que tudo isso aqui é uma bobagem, porque eles têm uma vida para construir. Eles precisam comprar carro, eles precisam comprar casa, eles precisam comer bem, eles precisam se vestir bem. Eles não têm tempo. Quero aproveitar os pastores aqui para dizer justamente isso. No último congresso de pastores que eu preguei, um dos meus textos que eu usei, umas palavras que eu falei foi: uma geração apaixonada pela noiva, que esqueceram o noivo. Eu dizia que pastores tinham tempo para tudo, para construir igreja, para pintar a igreja, para fazer campanha, e quando você perguntava a vida diária com ele, com Deus, era só quando dá tempo. Se apaixonaram pela noiva. Da mesma forma são os crentes, são os discípulos. Eles se apaixonaram por tudo isso, eles gostam de tudo isso, isso não é ruim, mas e o tempo para o noivo? Coração duro, são pessoas que se apaixonaram, foram seduzidos pelo poder de Deus, mas que não estão priorizando a sua presença. Tem o poder e não tem a presença. Pode, pastor? Pode. Pode sim. Porque 2 textos fortes para isso é quando Deus diz a Moisés assim: Moisés, eu não vou mais no meio do povo, vou mandar meu anjo. Você não vai ter minha presença, mas vai ter meu poder. Mas o texto mais forte é Jesus que no último dia aparecerão na frente dele e dirão: em teu nome expulsamos demônios. E ele dá uma lista de poder. Essa pessoa que dá essa lista, irmãos, é um obreiro dedicado. Ele expulsou demônio, curou enfermo, ele viu sinais, ele viu prodígios, ele viu as coisas acontecendo. E Jesus vai dizer: para trás de mim, eu nunca vos conheci. Vocês usaram e abusaram do meu poder, mas nunca colocaram em primeiro lugar a minha presença. Terra dura, a semente não entra. Ele acha que não precisa, tem tanta coisa para fazer. Basta vir num culto domingo à noite, basta vir num culto durante a semana. Tá bom, para que esse negócio toda vez na igreja? Não aprendeu com Davi. Davi disse: eu amo tanto a casa de Deus, que para mim basta estar um dia na casa dele, qualquer 1000 em qualquer outro lugar. Eu deixo de lado Dubai, eu deixo de lado Hollywood, eu deixo de lado Disney, para estar na casa do Senhor. E ele não diz nem lá dentro, ele diz é fora, nos átrios. Se eu estiver no átrio, tá bom demais. Era um homem que entrava semente de honra. Mas tem o terreno batido. A gente ensina, e a semente não entra. Disse que vem as aves dos céus, que são a representatividade dos demônios, e comem a semente, que ela está exposta. É aquela pessoa que sai com uma palavra aqui, mas encontra alguém na esquina e diz: deixa de ser besta, rapaz, que esse negócio de honra não existe, que esse negócio de dízimo, de oferta, de primícia, de fazer o bem, isso não existe. Isso não é verdade. Conheci um rapaz que ele dizia assim:
Se eu ver uma pessoa morrendo na sombra, eu arrasto e boto no sol, que é para morrer mais ligeiro. Crente, terra batida, a semente não entra, a semente não penetra, a semente não consegue germinar, e os demônios roubam. Jesus continua ensinando. Jesus diz que o próximo terreno agora tem muitas pedras. A palavra está dizendo que essas sementes, elas até encontram nas arestas das pedras terra. Mas Jesus diz que pouca terra. Mas a semente para brotar precisa de terra. E como nesse quadro tem pouca terra, ela não consegue força na sua raiz, então ela morre. Qual é o segundo tipo de pessoa que o semeador encontra? Cheio de pedras. E o que são as pedras? Pedras é um nível estático. Pedra não melhora e nem piora. Pedra não quer sair do seu conforto. Pedra é muito sólida. São as mentes religiosas. Eles não se abrem para o novo. Eles até recebem alguma coisa, eles até ouvem, eles até veem, mas não conseguem produzir a honra, porque morre, não tem muita terra. Sabe por quê? Porque ele acha que já sabe tudo. Ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com a mãe dele, ele fez uma cerquinha e botou Deus dentro, e Deus só pode agir da forma que ele compreende. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus é um Deus de surpresa, é um Deus de mudança. Ele não é um Deus que se molda a história. Ele foi ontem, é hoje, é eternamente. Por isso que a sua igreja não pode parar nunca de dar a ele honra, glória, poder, força, domínio e majestade. Ele é o Deus que nos surpreende. Não queira fazer religião com o nome de Deus. Jesus nunca veio trazer religião a essa terra. Eu expliquei para vocês no primeiro dia que a palavra religião vem do latim religare, unir o homem a Deus. Isso nunca foi intenção de Deus. A única vez que a Bíblia fala que o homem tentou se unir a Deus foi na Torre de Babel e trouxe confusão. Porque religião nada mais é do que confusão. Não existem três assuntos mais cheios de confusão do que política, futebol e religião. A decisão foi de Deus se unir com o homem. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o meu Pai não enviar. O religioso tem dificuldade das coisas novas, de abrir a mente para o novo. Foi por isso que quando Paulo surgiu, os apóstolos perseguiram o próprio Paulo. Falaram: será que é verdade? Paulo disse que eles achavam que ele não era apóstolo. As pessoas achavam, as pessoas diziam. Ele dizia: eu nunca fui nem lá ver Tiago, que era o líder maior, fui umas 2 vezes só. Palavra de ontem, sobre identidade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu não preciso dar satisfação a homens. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, já era. Mas o religioso, ele não quer mudar, ele vive nos padrões, ele não se questiona: será que eu não estou fazendo isso no automático? A gente tem um lugar que a gente faz uns retiros, e o rapaz estava me contando algo interessante. Ele me falou que tinha uma rampa onde as pessoas sobem, e aquilo não tinha piso, então ele botou um tapete para as pessoas não escorregarem. E aí ele colocou o piso antiderrapante, e as pessoas continuaram colocando o tapete. Ele disse: mas não precisa mais. Ele disse: mas sempre foi assim. Tradição. Porque, irmãos, olhe bem, existe uma diferença entre nós seguirmos a tradição de Jesus e tradição de homens. Tradição é seguir a fé viva dos que já morreram, e tradicionalismo é seguir a fé morta dos que estão vivos. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Isso é um tradicionalismo. O homem diz que é e acabou. E é por quê? Porque é. Mas se Deus disser que é o contrário. É por isso que quando Jesus vai curar um cego, a primeira vez ele diz assim para o primeiro cego: é o que é que você quer? Agora, como é que pergunta para um cego o que é que o cego quer? Mas o cego podia querer uma bengala, um cachorro, um guia. Ele não sabe, né? Você tem que saber para pedir. Você quer o quê? Ele disse: eu quero ver. Então veja. Na hora. Mas teve um outro cego
que foi para ele, e ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho, mandou o cara ir lá onde o vento faz a curva, lavar o olho, voltar. Sabe por quê? Porque se ele faz só assim, se ele fizer só assim, ó, você quer o quê? Veja. E nós íamos inventar a religião dos, diga para ele, veja. Aí chegasse um cego para a gente orar, não pode orar do outro jeito, não, só pode orar dizendo veja. Um dia trouxeram um gago surdo para Jesus. Aí trouxeram já dizendo como ele devia fazer. Senhor, trouxemos esse homem para o Senhor colocar as mãos sobre a cabeça dele e orar por ele. Aí Jesus, como é? Vou orar por ele. Jesus pega o cara, tira do meio da multidão, cospe, bota a língua para fora, bota o cuspe na língua do cara, bota os 2 dedos no ouvido do cara e diz: Éfata, que se abra os ouvidos e se solte a língua. Não fez nada que os religiosos mandou. Jesus cuspiu na língua do cara. E eu, como é que pode cuspir na língua do cara? Porque, amado irmão, não existe um manual quando o assunto é o sobrenatural. Deus faz como quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque Ele é Deus. E o nosso papel é dizer a Deus: Ele tem razão. O seu papel aqui na terra como discípulo é sempre dizer que Deus tem razão. Você pode até não entender. Você pode até no seu coração dizer assim: se fosse eu fazia diferente. Mas Ele é Deus e Ele tem razão. Ele tem razão e acabou. Esse terreno, a honra não consegue produzir, porque ele já sabe demais. Quando a pessoa sabe demais, irmãos, perdeu a oportunidade de aprender. O diabo brinca com a nossa mente, porque o campo de batalha dele é a nossa mente. Um dia, há um tempo atrás, alguns anos atrás, o diabo lançou uma seta na minha mente, poderosa. Eu não contei nada a ninguém, fiquei sofrendo muito tempo com essa seta. Ele colocou na minha mente que as pessoas só se aproximavam de mim porque eu tinha algo para dar. Que os pastores que trabalhavam comigo, 22 pastores que são meus discípulos, eles estavam comigo porque eu tinha algo para dar a eles. Que a igreja me amava porque eu tinha algo para dar a eles. E aquilo foi me definhando por dentro. E eu não disse nada a ninguém. Meu amor chegava para mim: eu te amo, eu te amo. Eu ficava: será que você não está querendo alguma coisa também? Aquela seta foi me consumindo. E um dia eu cheguei na igreja e eu comecei a orar e disse: meu Deus, meu coração não é de pedra, ou minha mente não é de pedra. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero que a tua semente entre em mim e me transforme numa pessoa melhor. Saiu uma criança pequenininha lá da igreja, hoje já não está mais tão pequenininha, o Iago. E eu orava e ele puxava a minha calça: pastor. Eu levantei: diga, Iago. Aí ele tinha um papel e um desenho. Eu peguei o papel, tentei entender o que estava desenhado, mas a minha mente era muito limitada para aquela obra de arte. E eu pedi: Iago, me explica o que é isso aqui. Tinha um bonequinho pequeno, um outro bonequinho com as asinhas e um coração enorme. Aí ele foi agora descodificar o desenho para mim. Ele disse: esse pequenininho aqui é o Senhor. Eu digo: isso aí eu entendi. Continue. Aí tinha um grandinho. Ele disse: esse grandão aqui é o anjo do Senhor que está ao seu lado. Criança, irmão. E esse coração é o amor que toda essa igreja e o povo que está ao seu redor tem pelo Senhor. Deus fala da maneira, mas se eu estivesse esperando uma coisa sobrenatural, talvez isso travasse. Um dia eu cheguei na igreja e o irmão disse para mim: pastor, estou 15 dias de jejum e eu quero ouvir a voz de Deus. Eu já me assustei, porque Deus fala comigo toda hora. E eu disse: irmão, me perdoe, né, a minha imbecilidade na pergunta, mas como é que o irmão quer ouvir a voz de Deus? Ele: calma, pastor, que agora eu vou lhe explicar. Eu quero sair numa tarde onde o sol esteja se pondo e eu quero ouvir uma voz assim: meu servo. Aí eu digo: irmão, tu não está fazendo jejum não, tu está passando é fome, porque isso não vai acontecer não. Aí ele disse: oxê, o senhor não crê não? Eu digo: eu creio, que ele faz do jeito que ele quer. Mas olha, preste atenção, antes ele falava assim porque ele morava fora do homem. Aí a voz era de fora para dentro. Quando ele vem morar no homem, a voz é de dentro para fora.
Porque Ele não está distante, Ele está dentro de nós, Ele fala conosco, Ele decidiu morar dentro de nós. Mas o terreno de pedra não entende isso. Ele não vai entender isso. Ele não vai compreender nunca uma coisa dessa. O terceiro tipo de campo, esse eu gosto muito, porque pense num campo difícil. É diferente dos outros dois, pois a terra agora existe, não tem pedras, agora tem muita terra. A semente entra, cria raiz, e quando ela cria força para subir e se manifestar aos olhos dos homens, os espinhos não deixam, os espinhos sufocam. Irmãos, Deus não tinha o objetivo de criar espinhos. Espinho na Bíblia significa pecado. A Bíblia diz que quando o homem pecou, quando Deus fez o jardim do Éden, o homem podia andar descalço, não tinha sapato mesmo, para cima e para baixo, sem medo de pisar num espinho. Não existia. Mas diz que quando ele cria, quando o homem permite a semente ser gerada do mal, diz que a terra produz espinhos. Por que produz espinhos? Porque o governante mudou, o monarca mudou. Existia o diabo, ele é o rei dos espinhos, ele é o príncipe dos espinhos, ele é o grande mentor dos espinhos. Quem entende um pouco de guerra medieval sabe uma coisa. Quando um rei vence outro, a primeira coisa que ele toma do rei é a coroa. Adão era a coroa da criação, e o diabo escraviza o homem. O monarca dos espinhos pega a coroa, o monarca dos espinhos toma a coroa. Mas Deus não ia deixar assim não. Não ia ficar assim não. Ele manda o melhor guerreiro. Não é um anjo, não é um querubim, não é um serafim. Ele mesmo vem. Eu expliquei na aula que o maior desejo do homem, teologicamente, sempre foi querer ser Deus. É por isso que essa briga de poder. É por isso que Eva ficou seduzida quando ele disse: você vai ser semelhante ao Altíssimo. E ontem eu expliquei que isso foi uma grande mentira, porque eles já eram. Mas era o poder que ela queria. O poder seduz, e Deus, para saciar, porque Deus é bom demais, saciar esse desejo do homem ser Deus, não transformou o homem em Deus, mas se transformou em homem. E ele vem à terra, aonde o monarca dos espinhos está dominando. Eu preguei lá na primeira igreja e falei do jardim e do deserto. Jesus vai nesse processo todo, e o processo todo era para chamar o Deus dos espinhos para a guerra. E ele vem e conquista isso. Lá em 40 dias no deserto, ele coloca o diabo no lugar dele, e começa agora a fazer libertação e cura, e começa a dominar uma terra que outrora era do diabo. O diabo tinha nas suas mãos a coroa da criação. Aí, irmãos, quando Jesus está preso, e ele veio resgatar a coroa, ele tinha que levar a coroa do monarca. Aí tinha um guardinha lá, meio agoniadinho do juízo. Não sei se ele não tinha tomado o remédio dele no dia, mas ele foi usado pelo sobrenatural. Ele chegou para Jesus e disse assim: tu é rei, é? Sou. Então eu vou fazer uma coroa para você. E ele vai lá, na matéria-prima do inimigo que venceu, faz uma coroa, coloca na cabeça de Jesus sem saber o que estava fazendo. Jesus estava tomando a coroa da criação e a coroa do monarca daquele lugar, dizendo: eu levo sobre mim a coroa da criação, e toma a tua coroa. Tu não é mais rei, porque eu venci esse mundo. Esse mundo é vencido. Ele colocou o diabo no lugar dele. Aquilo não foi apenas uma aberração, não, irmão. Aquilo foi um ato profético. Os espinhos são os pecados. É por isso que a honra às vezes não germina, por causa do pecado, por causa do consumismo,
Consumismo é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não conhece. Isso é consumismo. Você quer comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece. Isso são espinhos que não deixam a honra germinar. Meu Deus, o relógio não para. Essa igreja, eu gostei das igrejas Luiz Eduardo, não tem relógio, rapaz. Isso é uma bênção. É uma bênção de Deus. Eu ando tão assustado com o relógio. Vamos lá, continuar. Diga para quem está ao seu lado assim: eu sou uma coroa resgatada. Quarta tentativa do semeador. Ele semeou uma vez, mas não parou. Semeou outra vez, não deu certo, não parou. Semeou a terceira vez, quase deu certo, mas não deu, ele também não parou. Louvado seja Deus, porque ele nunca desiste. Não é? Ele nunca desiste. Aí existe uma quinta tentativa. Agora existe uma quarta tentativa. Quando ele chega na quarta tentativa, aí não existe mais uma quinta. Aí não existe mais uma sexta. Sabe por quê? Porque ele encontrou um terreno de honra. Ele encontrou um terreno. Aí aqui ele disse assim: eu encontrei esse terreno, aqui eu vou ficar. Eu encontrei um terreno de honra. Aí nesse terreno de honra eu vou ficar. O semeador está procurando uma terra boa. E quando ele encontra uma terra boa, irmãos, ele pega a terra e diz: olha, não é uma terra de passagem, não é uma terra dura. Ele olha e diz: opa, não tem pedra. Ei, não tem espinho. É aqui que eu vou semear. O semeador de Israel tinha um grande segredo. Porque como Israel, ele é um deserto, é uma cidade em cima de um deserto, o semeador sai semeando. A terra não é boa. Mas quando ele encontra a terra boa e ele faz análise, queridos, ele tem um negócio chamado alfoge, que ele usa nas suas costas. Ele usa aqui nas suas costas. É onde ele bota as melhores sementes que ele tem. Quando ele encontra esse terreno, ele pega essas sementes selecionadas. Para um campo de honra existem sementes selecionadas. Diga comigo assim: Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. É isso. Quando ele acha um campo aberto por preferir ele, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Quando ele encontra, ele pega as melhores sementes que ele tem. É do lugar escondido. Pois existem, meus filhos, dois tipos de revelação. O primeiro nível da revelação é a palavra. Diga, a palavra. Nesse primeiro nível, Jesus sempre falou assim: leste o que está escrito? Nesse primeiro nível, Jesus pergunta, faz essa pergunta às pessoas: você leu o que está escrito? É um nível de revelação. É onde você pega a palavra, você estuda a palavra, é um nível. Mas existe um segundo nível. E o segundo nível é o nível da intimidade. Diga, intimidade. Esse nível é apenas para a terra boa. Nesse nível ele diz assim: ouvistes o que foi dito? A um ele perguntava: lestes? A outro: ouvistes? Esse é o nível de intimidade. Ouvir é diferente de ler, pois ler não precisa guardar na tábua do coração, mas aquilo que é compartilhado perto de você, isso tem que ser guardado para ser vivido. Eu gosto muito do meu apóstolo. Ele diz assim: quando ele está nervoso ou a pessoa está nervosa, aí ele começa a falar mais baixo, que é para a pessoa poder encostar mais perto dele, mais perto, para ouvir o que ele está falando. E nesse mais perto se cria intimidade e relacionamento. Jesus, ele tem um novo nível para falar. Jesus tinha 500 seguidores, 380 vazaram, ficou só 120 para ser batizado lá no dia de Pentecostes. Mas ele tinha 500 seguidores. Desses 500 ele tirou 70 para dar uma missão. A intimidade que ele tinha com os 70 ele não tinha com os 500.
tá 70 só. Dos 70, ele tirou 12. A intimidade que ele tinha com os 12, ele não tinha com os 70 e não tinha com os 500. Dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. A intimidade que ele tinha com Pedro, com Tiago e João, ele não tinha com os outros 12, não. Os 12 souberam de muita coisa através desses 3. Agora, desses 3, ele tinha um, que era João, o caçulinha da turma, dormia reclinado no peito dele. Diga assim: quanto mais próximo, maior o nível de revelação. Sabe quem Jesus escolheu para escrever uma Bíblia que ele narrou? Porque toda a Bíblia é uma misericórdia de Deus para as nossas vidas, mas o Senhor nunca mandou escrever. Ele inspirou homens a escrever. Agora, se tem uma Bíblia que foi escrita por ele, porque quando a pessoa só escreve, mandando a pessoa que fala, a autoria é de quem dita e não de quem escreve. Por isso que existe uma função chamada copydesk. A função copydesk é aqueles pregadores. Silas Malafaia tem o copydesk. Ele vai pregando, porque ele não tem tempo de escrever um livro. E a pessoa ouve a pregação dele e escreve o livro através do que ele falou. E o livro é de quem? De Silas. Então, Pedro agora é o copydesk de Jesus. O nível de revelação de João foi maior do que o dos 12, foi maior do que os dos 70, foi maior do que os dos 500, porque era ele mais próximo. É o único que não morre martirizado. O único. Morreu de velhice. Intimidade. Ele honrou Jesus. Jesus confia na mão dele a sua mãe terrena. A intimidade nos faz homens e mulheres de honra. Sabe o que é que produz desonra? Distância de Deus. Porque quando eu estou próximo de Deus, eu olho como Deus, eu cheiro como Deus, eu falo como Deus. Porque Jesus disse que o que ele mais quer é produzir filhos semelhantes a Jesus. E diz que essa terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, da manifestação daqueles que entendem o que é ser uma pessoa de honra. E quando você entende, aí você começa a produzir no mínimo 30, mediano 60, chegando ao ápice de 100. Então o que Jesus está falando nessa parábola, que ninguém entende, ele está dizendo que o Espírito Santo é o grande investidor. Investidor porque ele tem sementes. Tudo o que precisamos está na mão dele. O que você precisa? Você precisa o que você não tem. E isso é uma semente. É o mistério de trazer à existência o que não existe. Mas a semente do alforje, ele não perde. Eu quero te fazer uma pergunta, esperando de você uma resposta que vai produzir uma sentença. O que você é capaz de fazer para que o semeador invista em você? Diga comigo: eu sou a boa terra. Nós vamos cantar a canção do Judson. E você vai dizer que você é a terra que precisa ser regada. Você vai cantar dizendo que você é a terra que precisa ser regada. Nós vamos cantar ao Senhor no final desse seminário de honra. Nos 2 dias nós fizemos atos proféticos aqui poderosos. Hoje nós vamos encerrar adorando. Nós vamos encerrar adorando, entendendo que você é uma terra boa, uma terra de honra, e não uma terra de desonra. Você não é uma terra de passagem, você não é um lugar de pedras, você não tem mais espinhos, você é uma terra boa, para que o semeador coloque as sementes na sua vida.